Eu não havia cumprimentado os irmãos com a paz do Senhor. Eu já estava há alguns dias esperando uma oportunidade para conversar algumas coisas importantes com vocês. E eu louvo a Deus porque hoje Ele abriu essa oportunidade para mim. Porque já faz um mês que eu estou querendo conversar algumas coisas com vocês. Propor para vocês alguma coisa que eu recebi de Deus no meu coração. E eu trouxe essa noite para vocês o que já vem me incomodando há muito tempo. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor permitiu que hoje eu falasse sobre isso com vocês, amém? Eu estou aí com vocês no slide, a missão da igreja. Vamos ler o versículo de Efésios 2 juntos? Assim... Mais uma vez, assim que já não sois estrangeiros, então vocês são concidadãos dos santos e também da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, necessitamos reconciliem-se com Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Em que se consiste o embaixador? Qual é a atribuição de um embaixador? Representante do quê? Dos interesses de quê? Não, temos a posição de um embaixador, tá? E de uma embaixatriz. O que faz um embaixador e uma embaixatriz? Ser obediente. Isso, representante de um país em outro estrangeiro, tá claro? Então tem aquele embaixador, por exemplo, o embaixador do Brasil na Arábia Saudita, tem um embaixador do Brasil na China, tem um embaixador do Brasil no Oriente Médio, tem um embaixador do Brasil na Europa. E você é embaixador de Cristo na terra. Você é representante de Jesus aqui. A Bíblia diz que você é a luz. A Bíblia diz que você é o sal que vem interrompendo a corrupção do mal nesta terra e nas vidas que cercam você. Então, o texto está dizendo, portanto, somos, é uma afirmação. A Bíblia diz aqui em Efésios 2:19 que você faz parte da família de Deus. Também é uma afirmação. E no versículo 20 do capítulo 5 aí de 2 Coríntios diz que você é embaixador. Olha o que segue depois da vírgula. Como se Deus estivesse fazendo um apelo. O que é um apelo? O que é um apelo? Um pedido. Um pedido com urgência. Então Deus está fazendo um apelo aos seres humanos através de nós. Você é boca de Deus na terra. Você é a boca de Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos dar conta do que a gente fala. Por isso que a Bíblia diz que o que nós falamos tem poder. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que tudo que a gente pensa, a gente é. Porque a gente pensa e logo verbaliza. Então o texto continua dizendo que Deus está fazendo um apelo, um pedido urgente por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Olha a urgência desse pedido. Reconciliam-se com Deus. Nós temos que falar para as pessoas se reconciliarem com Deus, porque elas não têm dimensão do que está por vir. Elas não entendem, elas não compreendem o mal
que vai assolar a terra. Elas não sabem o que espera elas depois da morte. Elas não sabem o que está por vir, o juízo de Deus. Nós temos estudado o livro de Ezequiel, e o livro de Ezequiel vem trazendo a justiça de Deus. E a justiça é: quem é cristão, lavado e remido, vai regozijar na glória eterna. Quem negou e simplesmente desprezou Jesus, vai sofrer a condenação eterna. Qual foi o versículo que você falou hoje? O que está escrito? Sim, para que a humanidade fosse salva. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. As pessoas precisam saber disso. E Deus incumbiu a mim e a você a isso. Qual é a missão da igreja na face da terra? Nós temos feito isso? Irmãos, temos só uma missão: salvar as almas. E no entanto, elas estão perecendo. Hoje, há milhões e milhões de pessoas seguindo para o fogo do inferno, porque nós perdemos o fogo do Espírito. Está escutando o que eu estou falando? Nós perdemos o fogo do Espírito, por isso milhões e milhões de pessoas estão indo para o fogo do inferno. Porque quem tem o poder do Espírito Santo se sente compadecido das almas e é obediente à missão a que foi chamado. Irmãos, olha a constatação. Se não estamos evangelizando, significa que não estamos tendo o fogo do Espírito Santo ardendo em nós. Irmãos, a gente já está falando isso, ó. Em que melhorou? Quais as providências nós temos tomado? Será que a gente só está ouvindo e não está tomando iniciativa nenhuma? Aí você pode dizer para mim, o que isso tem a ver com Ezequiel? Tem justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que se eu sou família de Deus, e eu sou embaixador de Deus nessa terra, e pela minha boca Deus quer chamar as almas à salvação. Pode mudar. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, guarda isso, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Jesus nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdote. Para quem que você é sacerdote? Para Deus e Pai. Ele lavou você com o sangue dele e fez você sacerdote. E a Bíblia diz que você é sacerdote. E nós falávamos essa semana, o que consiste um sacerdote? Qual a atribuição de um sacerdote? Fazer com que as pessoas adorem a Deus, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Aleluia, pode mudar. Olha isso daí. O diabo não está lutando contra as nossas bênçãos, vocês sabiam? Nem mesmo contra a nossa salvação, porque não adiantaria ele lutar contra isso, vocês sabiam disso? Jesus já conquistou isso para nós, e está conquistado. A gente só não recebe as bênçãos por causa do versículo que a Milena leu. Porque a gente não sabe pedir. Porque dentro de nós existe um mal, e a gente não sabe reconhecer que a gente precisa se arrepender. Tiago, capítulo 5, 4. Então existe um mal dentro de nós, e a gente não se arrepende por esse mal, e a gente pede e ainda pede mal, porque a gente quer para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. A gente só quer bênção que favoreça a nós mesmos.
Enquanto que Deus quer que você peça bênçãos que favoreça tanto você quanto o seu próximo. Porque não pode haver egoísmo dentro de nós. Então o diabo, ele não pode lutar contra as suas bênçãos porque está na mão de Deus, de Jesus. A gente só não recebe porque a gente não sabe pedir e a gente pede mal, a gente pede errado. Ele não pode lutar contra a nossa salvação porque a obra perfeita que Jesus fez na cruz, a gente recebe pela fé. Fé no unigênito de Deus. Não adiantaria ele lutar contra isso. Jesus já conquistou isso, para você está conquistado. É direito seu. Mas olha só no que o diabo te impede. Mas o diabo vai lutar contra o teu serviço sacerdotal, contra a sua missão de falar para o mundo que existe um Senhor, um Salvador, que perdoa pecados, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja. É para isso que o diabo se levanta e luta. Ele fará tudo para que você não exerça o seu ministério na presença de Deus. Você tem um chamado. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. E o diabo está trabalhando forte para atrapalhar você. E você está se deixando ser vencido. O diabo não importa se você é próspero, se você é liberto, se você é curado. Tudo que o diabo não quer é que você assuma a sua posição diante de Deus como sacerdote. Ele não quer que você cumpra o ID que Deus mandou. Porque isso, inclusive, pode nos levar para o inferno, porque é desobediência. E os desobedientes não herdarão o reino de Deus. Na verdade, a vida cristã só passa a ter sentido quando nós passamos a exercer o sacerdócio, quando a gente ganha a alma, quando a gente evangeliza alguém. Aí a gente passa a entender por que a gente existe. A gente se sente tão feliz em falar do amor de Deus para as pessoas. Todos vocês, eu acredito que já tiveram essa experiência de passar por esses momentos. Pode mudar. Agora, como ser bem-sucedido na minha missão de ganhar almas? Alguém tem uma resposta para essa pergunta? Como ser bem-sucedido na missão de ganhar almas? Consagração. Quem mais? Obediência. Sim, já está incluso aí na vida consagrada. Lá no slide anterior a gente viu que a gente precisa do Espírito Santo. E a gente só consegue com oração mesmo. É orar por ela. Lembra que eu falei para vocês sobre o oikos? Lá na célula? É isso. Se você não ama, você não se mobiliza a orar. Você não se importa com a pessoa. O amor às almas. Assumir o sacerdócio em minha vida. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Assumir a responsabilidade de proclamar o evangelho às pessoas. O diabo não quer que façamos isso. O texto deixa claro de que quando nós aceitamos Jesus, já recebemos a unção sacerdotal. Você já tem essa responsabilidade. Tentamos persuadir os homens. Nos deu o ministério da reconciliação. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Cada um abre aí a sua Bíblia. Do versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, até o 20. Versículo 11. Oi. Psiu, 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 psiu. Todos acharam? Pode ler o 11, pastor. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que vossas consciências
sejamos também manifestos. Doze. 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. 13. Porque se estamos loucos, é para Deus, né? E se somos lúcidos, é para vós. 14. Porque o amor de Deus nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. 15. E ele morreu por todos, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 18. Olha lá, ó, Cleiton. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos a amigo deles, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse texto deixa bem claro de que nós recebemos o ministério da reconciliação. Você pergunta para mim, qual que é o meu ministério, minha responsabilidade diante de Deus? Qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Você já tem uma resposta aqui. Você recebeu a responsabilidade de reconciliar o mundo que antes era inimigo de Deus. Agora, através da mensagem de salvação, você fazer com que essas pessoas perdidas se tornem amigas de Deus. Através da pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Então você já tem um ministério. Se alguém perguntar para você, o que você anda fazendo na igreja? Qual que é o seu ministério? Eu tenho o ministério da reconciliação, que é trazer as pessoas perdidas do mundo para a presença de Deus. Eu tenho um ministério sacerdotal. Eu tenho a responsabilidade de mostrar para as pessoas que através do sangue de Jesus elas podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Olha o tamanho da responsabilidade. Segue aí. Se já aceitamos Jesus, não há este desejo por almas em nós, precisamos então entrar em crise. Temos que orar, assumindo o sacerdócio e pedindo a Deus paixão pelas almas. Foi o que o Marlon falou, a gente precisa amar as almas. Quem aqui se importa com quem está morrendo indo para o inferno? Posso falar que ninguém? Porque na verdade a gente não está. Quem se importou esse final de semana que estava chovendo muito e que tinha alguém dormindo na sarjeta? Nos importamos? Com um espaço desse tamanho aqui, sem utilidade nenhuma, fechado?
Ah, mas aí a gente vai ajudar um monte de mendigo aqui na... Para que serve isso? A gente está preocupado com quem está com fome? A gente está preocupado com quem está passando frio? A gente está preocupado com o Natal, mas a gente está preocupado com quem está na rua e não vai ter Natal? De verdade, a gente está preocupado? Não. Então, a gente não tem paixão pelas almas. A gente não se importa. Eu estou acusando alguém injustamente? Se eu tiver, eu peço perdão em nome de Jesus. Porque, infelizmente, a gente é egoísta demais. A gente ainda não tem esse amor. Sim, os nossos frutos dizem que tipo de árvore a gente é. A gente não vive por ninguém, irmãos. A gente tem raiva, tem ranço, tem ódio, tem todo tipo de sentimento por quem quer que seja. Mas amor? Se importar? Então, a palavra de Deus diz que eu tenho que morrer para mim mesmo. Irmãos, o texto é bem claro. Não dá para ser sacerdote e viver para satisfazer os nossos desejos. Cristo morreu por nós. E ele era sacerdote. Ele deu a vida dele pelas ovelhas. O bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Nós estudamos em Ezequiel que o mau pastor não faz isso, só abusa das ovelhas. Oi? Isso mesmo, é o lobo devorador. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele, olha aí, A maiúsculo, fazendo referência a Jesus, para aquele que por eles morreu e ressurgiu e ressuscitou. Então Cristo morreu por nós e nós temos que viver por Ele. E o que Cristo veio fazer? A Luana falou de novo. João 3,17. Jesus, ele veio para salvar. Foi isso que ele veio. Ele veio reconciliar o mundo com Deus. Jesus veio para isso. Agora eu digo que eu sou discípulo. Que discípulo sou eu? Que tipo de discípulo sou eu? Se eu não imito o meu mestre. Se eu não faço a vontade dele. Lucas 6 diz que eu digo que ele é meu Senhor. A Gabriela pregou aqui esses dias sobre isso. A redenção faz com que eu seja propriedade exclusiva de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9. Propriedade particular. Adquirida com sangue. Não foi com ouro e não foi com prata. Irmãos, nós estamos equivocados e errados. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Jesus disse que é impossível viver para si e cumprir a nossa missão. Não tem como eu cumprir a missão de Cristo e viver para mim mesmo. Eu tenho que escolher uma coisa ou outra. É o negar a cruz, tomar a cruz e me negar. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e então seguir Jesus. A minha cruz não é o meu marido. Eu também não sou a cruz dele. Irmão, você não é não. A minha cruz sou eu mesma. Foi o que a Milena falou do texto de Tiago 4. O mal está dentro de mim. Eu tenho que crucificar esse mal. Tiago 5 diz que ninguém é tentado por Deus, mas só responde à tentação que já está dentro de cada um de nós. O mal já está dentro de nós. Se eu quero beber, fumar, prostituir, está aqui dentro. E por onde vem isso? Entra pelos 5 sentidos. Pelo paladar, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz e pelo tato. Porque são esses 5 sentidos que vão fazer com que eu tenha contato com o mundo exterior e atice essa vontade aqui dentro. Vocês concordam ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, pode mudar.
Mateus 10, 39. Quem pode ler? Está aqui, ó. Isto. Foi isso que todo mundo estava ouvindo. Tinha uma multidão gigante ouvindo Jesus. E Jesus começou a falar essas coisas. E aí falaram para Jesus: duro esse é o seu discurso, hein? Isso aí que o senhor está falando é duro, hein? Eu já vou explicar. Quem sabe eu não consiga. Olha só. Duro esse discurso que o senhor está fazendo. É duro. E então chegam os discípulos para ele e fala: Senhor, pegou pesado hoje, hein? E Jesus falou: vocês não querem ir também? Sabe o que significa isso? Conta para nós. É isso aí. Só que agora tem outra segunda fase. É, porque é tipo jogo, você sobe de fase. Isso. Você não entendeu? Foi o que ela falou. Eu achava que eu vivia bem, que o mundo ia me satisfazer. Quem acha a sua vida, acha que é dono de si, dono da sua vontade, quer satisfazer o seu ego, a sua carne. É isso. A gente acha que é o certo. E aí quem perde a sua vida pela causa do evangelho, encontra a salvação. Porque aí vai viver eternamente. Agora quem vive para a carne, vai morrer. Aí onde entra agora a segunda fase. Alguém quer falar? Eu ouvi alguém me chamar? A segunda fase. Elias chega para Eliseu. O que ele faz? O que ele faz? Elias chega para Eliseu. Lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu, o que ele faz? Não, aí a gente já está lá no final da história. Ele larga tudo, ele fala: deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe. Aí ele pega as juntas de boi dele, mata, pega as carroças, faz lenha, faz churrasco, despede de todo mundo para nem olhar para trás. Perder a vida. Perder a sua vida terrena para viver a vida de Cristo. Olha só o que Paulo fala: já não sou eu mais, Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora nesse corpo, eu vivo para a glória de Deus. Isso é perder. Também não entendia? Mas deu para entender hoje? Jesus chega para Pedro. Venha, Pedro, vou fazer você pescadores de homens. Como é que é isso? Não tinha nem sereia na época, quanto mais homem. Só se estivesse se afogando lá no lago, aí ia pescar o homem. O que ele faz? Ele afunda os barcos. Para nem olhar para trás. Agora Jesus está chamando você. Aí você fala: eu tenho que pagar conta. Eu tenho que construir uma casa. Eu tenho que fazer isso primeiro. Eu estou preocupado com as coisas dessa terra. Eu estou achando a minha vida nessa terra. Você está entendendo? Quando a minha sogra foi chamada para ser vereadora na cidade, ela foi bem clara e sucinta: eu tenho uma missão diante de Deus para cumprir, eu não posso me ocupar com as coisas dessa terra. Porque o reino de Deus era mais importante para ela. E ela largou tudo em Santos. Vivia na melhor rua, morava num prédio super legal, tinha do bom e do melhor, andava chiquetérrima, com as unhas bem compridas e bem feitas. Mas aí veio para cá, cavar buraco, desvastar, abrir eiras, abrir trilhas, chorar com os que choram, rir com quem estava rindo, sofrer com quem estava sofrendo. Perdeu a vida dela. Quantas vezes teve que andar quilômetros até aqui para poder pegar um ônibus e ir para Santos? Quantas vezes eu ouvi ela falando isso? Que para ir ao mercado tinha que ir lá no centro da cidade.
E ela dizia para mim, Alessandra, eu tinha uma padaria debaixo do meu prédio. Era só eu virar a esquina, eu já estava no mercado. Ela queria costurar, que ela gostava de costurar. Nossa, que sofrimento. Tinha que ir em Santos buscar os aviamentos em São Vicente. Mas ela perdeu a vida dela para encontrar a vida dela com Cristo. Ela abriu mão. Quantas vezes as minhas cunhadas vieram aqui e falaram, mãe, volta para Santos, que isso aqui não é lugar para a senhora. Estava com as pernas cheias de feridinha de muriçoca. Uma mulher que sempre andou e gostou de andar muito. Quem conheceu ela sabia que ela era muito vaidosa, muito cuidadosa. Então, irmãos, perdeu a vida dela para poder ganhar a vida com Cristo, e cá estamos nós hoje. Se ela tivesse preferido ficar em Santos, a gente não estava aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. O filho dela não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje. Vocês não teriam tomado Danone. E vocês não teriam conhecido o Evangelho quando eram criança, que fez toda a diferença na vida de vocês. Essa menina aqui estava com a mãe, já entre a vida e a morte. Encontrou a dona Júlia no meio do caminho. Né? Ou sua mãe já tinha falecido? Então. Vocês viram lá no grupo a foto do casamento dela? Chique no último. Foi 2000, né? 2003? Então, João 12, 24 diz o que aí? Quem quer ler para mim? Olha aí. O que você acha que é esse texto? Toda semente tem que morrer para poder germinar. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que morrer para o mundo, morrer para nós mesmos, para a gente germinar para o reino de Deus. Nascer de novo, ser uma nova criatura. Estava lá Nicodemos com Jesus. Vai pensando aí. Estava lá Nicodemos com Jesus. Sabia de toda a lei, era doutor. Mas, no entanto, não tinha morrido para poder renascer. E depois que encontra com Jesus, então entende, compreende, renasce do Espírito. Porque as coisas do Espírito é discernida no Espírito, e as coisas da carne são discernidas na carne. Qual que é? Que bom. Lê, Paulo, Colossenses 3. Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Então, se você diz que é cristão, se você foi batizado, se você crê que Cristo morreu e ressuscitou, não fique mais preocupando com as coisas dessa terra. Porque você já não tem mais nada aqui. Você já morreu para o mundo. Você não tem que mais se preocupar. Ah, quer dizer que eu não vou pagar a conta? Trabalhe como se você não fosse ficar aqui. Pague suas contas como se você não fosse ficar aqui. Viva nessa terra sabendo que você logo, logo vai estar lá junto com o Pai. Ande nessa terra e fala, a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, eu já não vou mais estar aqui. É assim que você tem que se comportar. Viver como estrangeiro. Aqui não é minha terra. E se você perceber, está ficando cada dia pior para a gente viver aqui como cristão. As coisas estão ficando cada dia mais absurdas. Como cristão para se viver. Está ficando inadmissível, incompreensível. E a Bíblia diz que a gente vai ver coisa que a gente ainda nem vai acreditar que está acontecendo. Sim, a igreja aqui ainda. Porque a gente está nas dores. Você imagina um homem grávido? Então, estão trabalhando para isso. Olha aí.
Os úteros artificiais estão trabalhando nisso. Seres humanos híbridos, metade máquina, metade ser humano. O texto mostra de fato, para nós assumirmos o nosso sacerdócio, temos que nos desprender desse mundo. Pode mudar. Quem irá resistir ao diabo? Quem quer privar-se de alimento? Descanso e lazer, para que os infernos os vejam lutando, envergonhando os demônios, libertando os cativos, esvaziando o inferno e sofrendo as dores de parto, para deixar uma fileira de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que o inferno não tinha sossego enquanto o apóstolo Paulo estava vivo. O apóstolo Paulo vivo era um prejuízo para o inferno. O diabo se incomoda com a gente? A gente não está incomodando ele. Hoje eu perguntava para o pastor, qual é o demônio príncipe que atua na nossa igreja Aliança da Graça? Porque assim, a gente está chegando num patamar na presença de Deus, de busca de santidade, em busca de comunhão, em busca de crescimento. E quando a gente está crescendo, acontece alguma coisa. Para trazer divisão, dissensão, as pessoas irem embora. Então a gente tem que descobrir onde está o problema para a gente lutar contra ele. E, por certo, esse problema não é material, é espiritual. Porque só o diabo que quer destruir a igreja de Deus. Tá certo? Então a gente precisa ficar atento. Quem quer se privar de alimento? Jejuar por uma alma? Quem quer deixar o seu lazer e o seu descanso para poder orar por alguém enfermo? Quem aqui está afim de sair na chuva, levantar de madrugada, socorrer alguém? Igual aconteceu aqui uma outra vez. Acho que um ano e meio atrás. Vieram bater na porta 2 horas da manhã para o Paulo levar um menino que estava em estado de overdose para o pronto-socorro. Quantas vezes a dona Júlia era acionada de madrugada, ela batia ainda na minha porta e vinha aqui me acordar. Eu levantava brava igual um siri. Tem certeza? A gente precisa ir? Vamos, precisa ir. Ela não podia ir sozinha. E eu tinha que ir para aprender. E aprendi na marra. Apanhei para aprender porque eu era muito turrona. Mas eu aprendi para a glória de Deus. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, eu também não fui fácil de assimilar, não. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não entrem degladiando com Deus contra a vontade de Deus, porque vocês só vão sofrer. Porque quem deixa de fazer a vontade de Deus só sofre, está fora da vontade de Deus. Quem aqui está preocupado com os perdidos? Pode mudar. Versículo 16 que a gente leu, diz que nós temos que trocar os olhos de juiz pelos olhos de Jesus. Volto a frisar o versículo que a Luana recitou. João 3,17. Jesus veio para salvar, para perdoar, para redimir, para salvar. Ele não veio para julgar. Ele ainda vai voltar para julgar. Para exercer o sacerdócio, temos que aprender a olhar as pessoas com os olhos de Jesus, não com os olhos de juiz. Porque senão a gente não vai fazer a obra. Porque a gente vai olhar um cidadão que só faz mal com a gente vai querer a salvação dele? Eu quero mais que morra e vá para o inferno, a gente pensa. Porque não vale nada. Se morrer e for para o inferno, para mim tanto faz. Está errado. Jesus, o nosso sumo sacerdote, quem quer ler Hebreus 6:20? Isso. Nos deu exemplo. João 3,17. Olha aí, Luana. Foi de Deus o versículo que você falou hoje, hein?
Olha lá, Luana. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, viu? O Espírito Santo usou você hoje. Amém? Dá glória, irmã. Glória a Deus. Amém? Hebreus 6:20. Melquisedeque. 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 Isso. Acabou? Temos que então acreditar nas pessoas e incentivar, não apenas cobrar, viu? Vamos mudar? Às vezes, nem nós vivemos e queremos cobrar, como está escrito lá em Mateus 23. A ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos aprender a ver as pessoas com os olhos de Cristo. Como é que Jesus nos via antes de nos salvar? Com misericórdia, com amor. O que você estava fazendo quando Jesus chamou você? Coisa boa não devia estar fazendo. Mas ainda assim Ele nos amou e nos perdoou e nos trouxe. Romanos 5 diz que a gente estava morto, que a gente não tinha nada de bom para oferecer. Os olhos do médico é para curar, os olhos do juiz é para julgar. Como é que nós temos olhado as vidas perdidas? Pode mudar. Versículo 5. Verdadeiro embaixador. Vamos à definição de embaixador. O mais alto representante diplomático de um estado em outro estado. Um mensageiro oficial com propósitos definidos. Um emissário. A palavra emissário do latim é missionário, é apóstolo. Que, ou aquele que é mandado a outro país para cumprir uma missão importante, cujo sucesso depende muito da sua experiência. Olha aí, se você tem experiência com Cristo, com certeza você vai ter muito sucesso na missão que Ele te deu. Pode mudar. O sucesso de nossa missão depende de nós entendermos que não somos deste mundo. Quando você entender que você não é daqui, você vai entender o que você veio fazer. Não estamos aqui para ficarmos ricos, termos fama, prazer. Estamos aqui para tratarmos dos interesses da nossa pátria. Onde que é a sua pátria? Jesus. Quem quer ler ali para mim? Filipenses 3:20. Aonde está? Lê de novo. Onde está a nossa pátria? O que vocês estão esperando? Vocês são daqui? João 15. Então, se alguém odeia você porque você é cristão, saiba primeiro que odiaram Jesus, porque você não é daqui. Nós somos forasteiros dessa terra. Antes de magoarem você, magoou Jesus. Antes de agredir você, agrediu Jesus. Tem um testemunho de uma missionária na África. Ela saiu de Londres, era médica e foi para a África, lá para aqueles campos de refugiados. Ela foi abusada sexualmente mais de 6 vezes. E da última vez, ela chorando, toda machucada, perguntou: Jesus, por que o Senhor deixa fazer isso comigo? Eu vim aqui fazer a sua vontade. A mulher devia ter uma vida muito boa na Europa. Saiu da Europa para poder viver uma miséria na África. Quem
abre mão da sua vida regalada para poder viver desse jeito e ainda ser abusado sexualmente mais de 6 vezes. O próprio Cristo falou para ela: antes que fizessem isso com você, estão fazendo comigo. Ah, quer dizer que Jesus foi abusado? Não, todos os maus tratos que Jesus sofreu antes de morrer na cruz, foi por mim e por você. Ninguém está fazendo com você as humilhações que você está passando, as lágrimas que você derrama, Jesus já tem derramado por você há muito tempo. Então segura firme. Segura firme na mão do Senhor e segue a sua missão. E tem orgulho de chegar diante de Deus no dia de receber a sua coroa e falar: Senhor, está aqui, ó. As feridas na minha alma são as marcas que eu carrego por ter servido o Senhor. Eu fui humilhada, fui debochada, fui maltratada, fui esculhambada, fui xingada. Por amor a Ti, Senhor. Mas eu venci, porque o Senhor estava comigo. Irmãos, se vocês soubessem como está a perseguição lá fora, vocês iam chorar comigo. Eu quero trazer para vocês aqui no culto de missão, no 3º domingo, vou trazer uns vídeos para vocês verem dos irmãos perseguidos. É triste de ver. Lá na Nigéria, tem um campo de refugiados, onde estão as viúvas e os órfãos. E os muçulmanos chegam lá, os guerrilheiros chegam lá, metendo tiro de metralhadora, irmãos, não quer nem saber quem é que está lá. Além de ter sofrido, de ter perdido o pai, a mãe, de ter perdido o marido, ainda corre o risco de perder a própria vida a qualquer momento. Tem uma menininha em Bangladesh, ela tem 12 anos, e eu estava vendo o testemunho dela ontem, ela chorando. Eu fui abandonada pelo meu pai e pela minha mãe, porque eu aceitei Jesus na minha vida. Por que eles fizeram isso? Jesus é tão bom para mim. Por que eles me abandonaram? Jogaram ela na rua, irmãos, para morrer à míngua, com fome e abusada pelos malfeitores. Negar a fé. Sim. E as mulheres, eles abusam. As meninas, eles abusam. Lá em Boko Haram, no Oriente, sumiu mais de 15 meninas que os xiitas sequestraram para fazer, abusar e fazer mãe de filhos para procriar, só para procriar. Então as meninas ficam grávidas, têm os filhos e logo já são de novo cheia para poder ficar grávida de novo, porque depois que desgasta, acaba louca e morre, joga fora e tudo bem. Só para produzir. E se nascem meninas, eles matam, porque eles querem meninos. Então, uma atrocidade atrás da outra. Então, se odiaram você, maltrata você, lembra, primeiro Jesus. O mundo odiou Jesus. Odiou os apóstolos. Mas se nós estamos muito bem com o mundo, irmãos, o negócio está feio para nós. Se o mundo gosta da igreja, se o mundo se fica bem com a igreja de Jesus, com a igreja evangélica, é sinal que a gente está fazendo a vontade do diabo, não está fazendo a vontade de Jesus. Que bênção. Glória a Deus. Posso ouvir um glória, irmã? Tá vendo, irmã? Não é só você. Ontem ela falou assim para mim: Paulo falou que desde que a gente está congregando com vocês, tem acontecido cada coisa na nossa vida. Dá glória, irmão. Porque vocês estão numa igreja de porta estreita. Por isso. Porque quando vocês estavam lá na porta larga, ninguém ligava. Amém? Não é diferente lá, né, irmã? Não é diferente. Jesus limpa. Jesus salva, cura, liberta e limpa de todo empecilho. Mas vão odiar você mesmo. Porque contra a Bíblia não tem argumento. Sim. Já começa em casa.
Isso é profético, né, Adriana? Vamos lá? João 4:34. Leia aí. Hã? Não tem. É assim, ou o Espírito Santo mora em você, ou os espíritos transgressores entram em você, né? Porque a casa limpa e vazia é morada do diabo. João 4:34, quem vai ler? Pode continuar. Então Jesus chega para os discípulos e fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo que a prioridade da vida dele não é a necessidade primária e legítima de todo ser humano, comer, beber e descansar. Ainda assim, com toda essa legitimidade das necessidades humanas, ainda assim fazer a vontade de Deus é mais importante. Sim. Mas um pouco também eu acredito, né, fazendo o adendo do que você está falando, criou-se uma cultura dentro da igreja evangélica de que se você se levanta para fazer a obra de Deus, o diabo se levanta junto para atrapalhar você. Aí você fica com medo do diabo. Irmãos, o diabo não tem poder. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem poder. Se levanta para cair. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Maior é aquele que está em você. Quem que está em você? Jesus. Se Jesus está em você, você não tem que temer. Hoje estávamos falando sobre a história da vacina, o que está acontecendo aí com todo mundo morrendo por causa da vacina. A Bíblia diz em Marcos 16 que a gente não tem que temer. Você tomou a vacina? Não se preocupe, porque a Bíblia diz que ainda que você tomasse veneno, não te faria mal, porque o Espírito Santo está na sua vida. Então, por mais que isso aconteça, não vai chegar uma consequência grave na sua vida, porque o Senhor está te guardando. Os campos estão prontos. Se nós não colhermos, o diabo vai colher. Existe uma grande multidão de pessoas que não sabem que tem um pai no céu. O diabo tem adotado eles, porque a gente não tem dito que eles têm um pai. Pode mudar. Nós cansamos fácil, amém? Rápido a gente cansa. O diabo, ele não cansa. Nós queremos descansar e o diabo não descansa. Temos que nos desprender desse mundo. Às vezes até da família, para fazer a vontade de Deus. Agora nós vamos entrar em crise ou vamos cumprir a missão que Deus nos deu? É agora onde eu faço a proposta. Eu tenho pedido ao Senhor direcionamento. E eu sei que tem muitos dentro da igreja que não têm essa disposição. Mas eu quero convocar quem tem disposição para estar comigo, para a gente orar, jejuar, fazer vigília, para a gente sair, evangelizar, fazer visita, for onde necessite que for, para fazer o que seja que precisa seja feito da vontade de Deus, para poder ir onde Deus quer que nós vamos, para enfrentar qualquer tipo de lutas e batalhas que nós temos que enfrentar. Eu quero formar com você, que estiver disposto, uma equipe de evangelismo dentro desta igreja, para que nós fiquemos só para isto,
e essa equipe, a gente faça também um trabalho árduo dentro da batalha espiritual. Porque a Bíblia diz que em nome de Jesus expulsaríamos demônios. E a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa viver esses milagres de Deus. Eu não sei se você quer tempo para pensar, porque isso vai fazer com que você tenha que abrir mão da sua vida, para você viver o Evangelho. Foi o que a gente falou aqui, eu trouxe essa mensagem para você essa noite justamente por isso. Nós temos que deixar de viver as nossas vontades, para viver a vontade de Cristo. Eu não vou te julgar, eu não vou te condenar se você não quiser. Mas se você quiser, vai ser eu e você, e mais outro que queira vir, e juntos a gente evangelizar, ir às visitas, orar pelas pessoas, ir aos pronto-socorro, fazer o que tem que ser feito, sair na madrugada, levar a comida que precisa, vestir quem está com frio, fazer a obra que precisa ser feita. E os outros que não forem, realmente se comprometer com a gente em orar, ser a nossa guarda de oração, porque a gente vai precisar de muita oração. Se você não tem resposta de sim para hoje, eu vou te dar o tempo até domingo, para você me dar essa resposta. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você, Deus não precisa de muitos, precisa de só um coração disposto. Ele usou só um, Moisés, para tirar o povo do Egito. Ele usou só um para poder trazer salvação ao mundo, Jesus Cristo. E eu posso te dar milhões de exemplos na Bíblia de que Deus só usou um, porque Ele é que tem poder, Ele é quem faz a obra. Ele só quer um coração disposto. Vou passar a palavra para o pastor e deixar você meditar. Enquanto o pastor vem, quero avisar para vocês uma coisa. Acho que eu perdi. Ó,